O irmão engravidou minha noiva e minha família me abandonou. Depois de 5 anos sem contato, ele está em coma e minha mãe exige que eu assuma o papel de pai substituto para seu filho. Então, 5 anos atrás, apenas um mês antes de eu, agora com 30 anos, me casar com minha noiva, descobri que ela estava tendo um caso com meu irmão. E a única razão pela qual eles estavam me contando a verdade sobre isso era porque ela estava grávida e queria ficar com o bebê. Minha ex-noiva Carolina, de 30 anos, e meu irmão Fernando, de 33, aparentemente estavam dormindo juntos desde que Carolina e eu ficamos noivos. Carolina e eu estamos juntos desde o nosso primeiro ano do ensino médio e estivemos juntos durante a faculdade também, então ficar noivos era obviamente o próximo passo, já que estávamos juntos há tanto tempo. No entanto, dentro disso, depois que ficamos noivos, ela decidiu me trair com meu irmão. A única razão pela qual isso aconteceu foi que alguns dias depois do nosso noivado, meu irmão confessou a ela que sempre teve sentimentos por ela, e ele simplesmente sentiu que tinha que deixar ela saber porque ela estava prestes a se casar, e depois disso, ele não podia mais contar a ela nada sobre essas coisas. E então, de repente, ela percebeu que também estava gradualmente se apaixonando por ele. Aparentemente, eles até flertavam pelas minhas costas ocasionalmente em eventos familiares e coisas assim, mas ela não tinha certeza sobre isso, e é por isso que ela ficou comigo. Fiquei sabendo de todas essas coisas, 5 anos atrás, apenas alguns meses antes do meu casamento, quando os dois, junto dos meus pais, me disseram que estavam planejando ficar juntos, e ela não poderia mais se casar comigo, porque Carolina estava apaixonada por Fernando, e eles estavam tendo um bebê juntos. Fiquei muito chateado com isso naquele dia e quase me recusei a acreditar, e disse a Carolina que queria que ela voltasse para casa comigo e terminasse esse relacionamento, o que quer que fosse com Fernando. Mas minha mãe deixou bem claro que nada disso aconteceria, e que Fernando e Carolina ficariam juntos, e eu só tinha que fazer as pazes com isso porque, no final das contas, era a decisão deles. Eu não conseguia nem acreditar que minha mãe estava apoiando algo assim, pelo menos meu pai teve a decência de parecer envergonhado e tentou me confortar. Mas minha mãe estava descaradamente apoiando isso e até me disse que se eu tivesse um problema com isso, eu poderia guardar para mim porque Carolina estava grávida, e eu não tinha o direito de incomodar ela quando ela estava em uma condição tão delicada. Minha mãe estava louca por finalmente ter um neto na família, então ela mal podia se importar com o que eu estava passando e lutou comigo com unhas e dentes para justificar o que estava acontecendo. Depois do confronto daquele dia, Carolina foi morar com minha família porque seus próprios pais não queriam mais falar com ela depois que ela lhes contou a verdade. Obviamente tivemos que cancelar o casamento e meus pais cobriram o custo, então eu não tive que me preocupar com nada disso também. No entanto, fui expulso da família porque me recusei a falar com eles, e nos últimos 5 anos, não tivemos absolutamente nenhum contato. A única pessoa que se preocupou em tentar entrar em contato comigo foi meu pai, mas eu nem me incomodei em falar com ele. Levei muito tempo para superar o que aconteceu comigo porque Carolina e eu estamos juntos há muito tempo. Eu a amava de verdade, então precisei de muita terapia para superar isso. E mesmo agora, eu não diria que realmente superei isso completamente, mas estou lidando com isso. O resto da família manteve contato comigo, no entanto, e eu descobri por eles que ela teve um filho com meu irmão e apenas um mês depois que ela deu à luz seu filho, um teste de paternidade confirmou que era filho do meu irmão e não meu, então não havia necessidade de entrar em contato comigo depois disso também. E eles acabaram se casando e estão juntos há 5 anos. Eu presumi que tudo estava indo bem para eles, mas então, cerca de uma semana atrás, minha mãe me ligou do nada, e isso me pegou de surpresa porque ela tinha sido a única que tinha sido mais a favor de Carolina e Fernando, tipo em um nível doentio. Então, só por curiosidade, decidi ligar de volta para ela depois que ela me enviou um e-mail dizendo que precisava falar comigo urgentemente. Quando liguei para ela, ela me deu uma notícia bem ruim enquanto chorava e eu descobri que meu irmão infelizmente tinha sofrido um acidente muito feio. Foi um atropelamento e fuga, e infelizmente, por causa do impacto, ele entrou em coma, e não havia como dizer quanto tempo levaria para ele se recuperar. Isso aconteceu na semana passada e apenas 3 dias depois que os médicos disseram que as coisas estavam bem críticas agora, minha mãe decidiu me ligar e me informar sobre isso.
A princípio, pensei que ela iria me pedir para visitar ele e estar lá para a família, o que eu estaria pronto para fazer porque, apesar de tudo, acho que isso é um grande problema e ainda seria uma expectativa razoável de mim. E não quero virar as costas para alguém que está em uma condição tão terrível. Mas então, minha mãe foi em outra direção completamente e disse que queria que eu estivesse lá para Carolina e meu sobrinho. Eu nem entendi o que isso significava e então, ela me disse que agora esperava que eu me apresentasse e estivesse lá para eles no lugar do meu irmão. Quando pedi para ela elaborar, ela me disse que agora que Fernando basicamente nem estava mais lá, eu tinha que estar lá para Carolina e seu filho em todos os sentidos. Ela não quis dizer apenas financeiramente, mas ela realmente esperava que eu me apresentasse e fosse morar com eles, para que eu pudesse cuidar deles. Ela disse que ela mesma os teria levado, mas que estava ficando velha, e que daria muito trabalho cuidar de todos eles. É por isso que ela estava me ligando para me avisar, e ela esperava que eu tomasse uma decisão na própria ligação. Obviamente perdi a paciência porque por 5 anos, ela não falou comigo e agora, quando ela finalmente estava falando comigo, ela esperava que eu fizesse algo tão grande. Eu consegui entender que Carolina e seu filho estavam sozinhos agora e precisavam de alguém para estar lá por eles, mas esse alguém deveria ter sido alguém da família imediata deles e não eu, alguém a quem ela havia traído e nem se incomodado em se desculpar. Então, obviamente, imediatamente disse à minha mãe que eu não faria tal coisa e que ela era tola por esperar que eu dissesse sim a isso. E então, ela começou a discutir comigo no telefone e eu não tinha tempo a perder, eu já estava muito chateado, e não queria estragar meu humor enquanto falava com ela ainda mais, então eu simplesmente desliguei e a bloqueei mais uma vez. Tentei seguir meu dia normalmente depois disso, mas não conseguia parar de pensar no que Fernando e Carolina estavam passando, e realmente me senti mal por eles. Mas obviamente não faria o que minha mãe tinha me pedido e tomaria o lugar do meu irmão na família deles porque isso era estranho. Ele ainda estava por perto, tinha acabado de entrar em coma, mas não era como se ele já tivesse morrido, e ela estava agindo como se ele tivesse partido. Eu estava me sentindo muito inseguro sobre toda essa situação, então, mais tarde naquele dia, decidi ligar para meu pai porque pensei que ele seria mais razoável do que minha mãe. Foi muito estranho falar com ele depois de 5 anos sem contato, mas depois de uma conversa fiada, perguntei como Fernando estava e ele me disse que as coisas não estavam muito boas agora. E então contei a ele sobre a conversa que tive com minha mãe mais cedo naquele dia e esperava que ele tivesse alguma percepção razoável, mas, em vez disso, ele também disse que minha mãe estava certa em esperar isso de mim. Isso realmente foi uma surpresa porque meu pai geralmente era o mais equilibrado dos meus pais e agora, até ele estava dizendo coisas tão estranhas. Quando perguntei se ele realmente quis dizer isso, ele me disse que sim e disse que Carolina e eu temos uma história de qualquer maneira, e eu também sou parte da família, não importa qual tenha sido nosso relacionamento nos últimos 5 anos. No final das contas, eu sou de sangue e se eles podem contar com alguém para se levantar pela família, deveria ser eu. E as expectativas da minha mãe não são exatamente racionais. Isso realmente me pegou de surpresa e, agora, honestamente, não tenho ideia do que fazer. Na semana passada, tenho evitado falar com qualquer pessoa da minha família, mesmo com meus outros parentes, pois tenho medo de que alguém traga isso à tona comigo e, então, serei forçado a explicar minhas decisões. Também me sinto meio que o cara mal aqui porque estou me recusando a ajudar minha família e sei que eles realmente precisam de mim, se não financeiramente, pelo menos emocionalmente. Sinceramente, não tenho a mínima ideia do que fazer e sei que o que minha mãe está me pedindo é realmente estranho e irracional, mas, ao mesmo tempo, me sinto mal por rejeitar isso de cara. Eu nem fui ao hospital para ver meu irmão porque me sinto muito estranho com toda essa situação. Nem consegui falar com nenhum dos meus amigos sobre isso, já que tudo isso é muito pessoal. Eles sabem como as coisas têm sido entre minha família e eu desde que meu casamento foi cancelado, mas isso é algo um pouco mais estranho do que isso, honestamente. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Decidi não ir ver minha família por enquanto, é realmente demais para mim agora.
Eu nem percebi exatamente quão ruim minha ansiedade tinha se tornado na última semana, só por causa das coisas que meus pais estavam me dizendo. Mas estou de volta aos meus remédios para ansiedade agora, e tentando lidar com tudo. Também falei com alguns dos meus amigos próximos e confidenciei a eles o que está acontecendo porque realmente não acho que consigo lidar com tudo isso sozinho, e eles também me disseram que posso falar com eles sempre que precisar, só para desabafar. Eles também me disseram que minha decisão de não ir encontrar eles é correta. Tenho que me colocar em primeiro lugar, não importa o que os outros estejam passando. Na vida, até agora, Fernando e minha família sempre se colocaram em primeiro lugar, então eu também deveria fazer o mesmo. Verdade seja dita, eu realmente não acho que eu precise estar lá para eles emocionalmente também. Eles têm um ao outro, eles podem lidar com isso sozinhos. Eu era a única que não tinha absolutamente ninguém da minha família, estando lá para mim após o casamento ter sido cancelado e descobrir que eu tinha sido traído. Meus próprios pais se voltaram contra mim e escolheram meu irmão em vez de mim, mesmo que ele fosse o único que estava errado. Mas, de qualquer forma, isso tudo é passado, e estou tentando seguir em frente. Não serei capaz de fazer isso com sucesso se voltar para eles novamente. Então eu bloqueei todos eles mais uma vez, e vou manter minha decisão de não ter nenhum contato com eles. Sinto muito pelo que aconteceu com meu irmão, e realmente espero que ele se recupere logo porque não importa o que ele tenha feito, eu não posso ser a pessoa que deseja que algo ruim aconteça a alguém. Então espero que as coisas funcionem para eles, mas estou fora daqui. Vou me concentrar apenas na minha própria saúde mental agora, e estou pensando em voltar para a terapia por causa da maneira como lidei com isso e da maneira como essas coisas que meus pais disseram me irritaram. Eu realmente acho que preciso falar com um profissional porque não acho que estou lidando com tudo isso tão bem quanto pensei que estava e todos aqueles velhos sentimentos estão voltando à tona mais uma vez. Então, vou apenas cuidar de mim agora. Atualização 2. Ouvi de alguns parentes que a condição do meu irmão ainda é bem crítica e não está mostrando nenhum sinal de melhora. Já faz quase 2 semanas e ele ainda está no hospital. As coisas estão muito ruins para a família, e sinto muito por eles, mas não há muito que eu possa fazer. Todo mundo que conhece minha família passou no hospital para ver meu irmão pelo menos uma vez nas últimas 2 semanas e oferecer suas condolências pelo terrível acidente que aconteceu, exceto eu. Eu teria feito isso, mas então, também fiquei sabendo por meus parentes que meus pais estavam falando mal de mim para qualquer um que os visitasse e estavam me fazendo parecer o cara mal. Eles aparentemente estão dizendo a todos que me pediram para visitar eles e estar lá para a família, mas eu recusei e aparentemente teria dito a eles que isso era karma por me ferrarem há mais de 5 anos e que meu irmão merecia isso. Para registro, eu obviamente não disse nada do tipo. Alguns deles me contataram para confirmar se isso era verdade ou não porque não parecia algo que eu diria. E quando me perguntaram sobre isso, eu obviamente disse a eles que eu não disse essas coisas e meus pais estavam inventando para fazer parecer que eu estava sendo uma pessoa terrível, provavelmente uma reação minha ou talvez algo assim, porque esse é o tipo de pessoa que meus pais são. Eu estava realmente desapontado que eles estavam dizendo essas coisas sobre mim e mascarando histórias apenas para me retratar como um cara mau, especialmente depois de já ter estragado minha vida uma vez. Eu tenho sorte que meus parentes me perguntaram sobre isso porque se eles tivessem escolhido acreditar em meus pais, então eu não acho que ninguém na família estaria falando comigo neste momento também. Nos últimos 5 anos, eu não tinha falado com meus pais, mas o resto da minha família, meus tios e tias, e claro, meus primos, todos estavam lá por mim. Eu realmente não queria perder isso, e acho que meus pais não aguentaram, então eles decidiram tentar estragar tudo para mim também. Eu simplesmente não entendo por que eles me odeiam tanto, eu literalmente nunca fiz nada para eles. Meu irmão e eu nunca fomos particularmente próximos, e meus pais sempre tiveram uma preferência por ele, desde a nossa infância. Atualização 3. Minha mãe decidiu entrar em contato comigo mais uma vez. Eu os bloqueei em todos os lugares, então ela não teve outra opção a não ser me fazer uma visita para falar comigo. Quando voltei do trabalho, ela já estava lá, esperando que eu voltasse. Sinceramente, nem tive vontade de falar com ela porque eu já estava tão exausto do trabalho que quase decidi que voltaria para o carro. Mas então, ela me viu e eu tive que ir falar com ela.
Eu não tinha intenção de deixar ela entrar na minha casa porque seria muito difícil me livrar dela. Então, decidi falar com ela no jardim da frente, o que acabou sendo bem ruim para mim, já que, eventualmente, ela começou a gritar comigo, e isso atraiu a atenção dos vizinhos, pois a conversa começou normalmente. Ela só conversou um pouco comigo e eu tive que responder educadamente, mas então não consegui me conter e acabei perguntando por que ela estava contando às pessoas coisas falsas sobre mim, só para me retratar como um cara mau. Eu disse a ela que não era justo comigo porque eu nunca desejei que nada de ruim acontecesse à minha família, mesmo depois que eles me trataram assim, e eu honestamente só queria seguir em frente com minha vida, mas eles estavam tornando até isso muito difícil para mim. Eu estava guardando esses sentimentos para mim por muito tempo, então quando eu a vi, eles simplesmente saíram de mim e eu não consegui me conter. No final, eu apenas disse a ela que depois de tudo o que tinha acontecido, era muito difícil para mim pensar neles como uma família porque eles nunca tinham me tratado assim, e eu estava muito decepcionado com o comportamento deles. Então, seja lá o que for que ela tinha vindo falar comigo, poderia ser feito mais tarde porque eu tinha acabado de voltar do trabalho, e eu realmente não estava com vontade de brigar ou falar com ninguém, sobre qualquer coisa que fosse muito exaustivo emocionalmente. Ela estava me ouvindo calmamente até aquele momento, mas quando eu disse a ela que não queria falar com ela naquele momento, ela ficou realmente irritada e disse que estava ali apenas para se desculpar pelas mesmas coisas que eu havia mencionado e disse que ela e meu pai estavam pensando direito. Eles ficaram muito irritados com minha resposta inicialmente porque eu me recusei a intervir pela minha família e até mesmo visitar meu irmão enquanto ele estava no hospital, mas então, eles perceberam que não tinham me tratado exatamente bem nos últimos 5 anos e que eu estava obviamente muito chateado com isso até agora, é por isso que eu não estava visitando. Ela veio aqui para falar comigo e tentar resolver as coisas entre nós porque ela sentia que, neste momento, a família deveria ficar unida, apenas por uma questão de estabilidade emocional. Mas depois que eu disse a ela que não queria falar com ela, ela mudou de ideia e decidiu que iria gritar comigo. Ela me disse que, aparentemente, eu deveria apenas ser grato por ainda ter uma família porque, depois da maneira como reagi quando soube do acidente do meu irmão, ela teve a intenção de me cortar e garantir que o resto dos meus parentes também parassem de falar comigo permanentemente. Eu não entendi do que ela estava falando, então ela explicou que, aparentemente, ela acreditava que minha reação não tinha sido triste o suficiente quando soube do acidente do meu irmão. Eu nem sabia o que ela esperava que eu fizesse, e ela disse que pensou que quando me contaram sobre o acidente do meu irmão, ela esperava que eu ao menos demonstrasse alguma emoção, mas eu apenas pareci muito indiferente no telefonema. Obviamente, não importa quais sejam nossas relações pessoais, uma notícia como essa definitivamente me afetaria e realmente afetou. Como mencionei antes, não desejo isso a ninguém, e isso inclui minha família, apesar de nossos relacionamentos pessoais. Então eu fiquei definitivamente chateado quando ouvi sobre o acidente dele. Talvez isso não tenha sido dito no telefonema porque ela não conseguia ver meu rosto, mas as razões dela eram completamente infundadas e ilógicas. Ela ainda continuou dizendo que o fato de eu não ter estado lá para Carolina e meu sobrinho e ter me levantado para eles na casa do meu irmão só mostrou o quão pouco eu me importava com a família. Ela estava apenas inventando coisas mais uma vez para justificar como eles estavam agindo, e eu realmente acho que meus pais começaram a perder a cabeça porque essas coisas são completamente estranhas e desnecessárias. De qualquer forma, depois que ela começou a gritar comigo, perdi ainda mais o interesse em falar com ela, e simplesmente decidi entrar em casa e pedir para ela sair. Então, depois de algum tempo, destranquei a porta da minha casa e entrei, enquanto ela ainda estava gritando comigo, e ela tentou me seguir para dentro, mas fechei a porta na cara dela e disse para ela sair. Ela discutiu comigo, mas eu disse a ela que chamaria a polícia e foi quando ela finalmente foi embora, mas não antes de me xingar e dizer que eu enfrentaria as consequências disso em breve. Não sei o que isso significa, nem estou interessado em saber o que isso significa. Só quero relaxar e seguir com minha vida. Atualização 4. Minha família finalmente teve boas notícias para compartilhar com todos hoje. Obviamente, eles não me contaram sobre isso pessoalmente. A boa notícia é que meu irmão está finalmente mostrando alguns sinais de melhora. Ele não está mais em coma e está respondendo melhor, então isso é um bom sinal. Espero mesmo que ele consiga, e que ele melhore esse ponto em diante.
Porque o último mês foi muito estressante para todos como família, inclusive para mim, apesar do fato de que eu nem faço mais parte da família e fui expulso há muito tempo. Mas a maneira como meus pais têm estado atrás da minha vida nos últimos dias, isso realmente me mostrou que eles são desequilibrados, e acho que eles estavam apenas descontando a frustração deles em mim. Depois da minha última interação com minha mãe, sobre a qual falei na minha última atualização, não tive notícias dela por alguns dias, mas então meu pai me ligou para falar comigo. Ele usou um número diferente do que ele normalmente usa, então não consegui dizer que era ele. E quando atendi a ligação, ele começou a gritar comigo quase imediatamente, de modo que eu nem tive tempo de desligar quando percebi que era ele. Ele também foi muito esperto sobre isso, ele tentou me pegar desprevenido para que ele tivesse a oportunidade de gritar comigo. Em vez de me ligar em qualquer hora normal do dia, ele decidiu me ligar às 5 da manhã, quando ele sabia que eu estaria dormindo, e eu teria que acordar para atender sua ligação e meu cérebro estaria todo nebuloso. Ele disse que eu era uma criança ingrata e como ele estava desejando que eu nunca tivesse nascido. Ele disse que iria garantir que o resto da família nunca mais falasse comigo porque eu era um ser humano terrível por nem me dar ao trabalho de ir ver meu irmão no hospital quando ele estava sofrendo tanto e não estava lá para a família. Depois de reclamar por quase 5 minutos, foi ele quem desligou porque eu ainda estava tentando processar tudo o que estava acontecendo, além de ter me bloqueado logo em seguida. Na época em que aconteceu, não foi muito engraçado, mas então, agora eu acho muito engraçado porque meus pais estão tão desesperados para me fazer parecer um cara mau e gritar comigo por coisas arbitrárias, eles estão dispostos a serem extremos apenas por essas razões. Mas está tudo bem porque meu pai não conseguiu virar o resto da família contra mim porque eles sabem que eu não estou errado, e eles também sabem o que aconteceu há 5 anos. De qualquer forma, agora que a condição do meu irmão está melhorando, só espero que eles saiam do meu pé e se concentrem apenas nele. Atualização 5. Tanta coisa aconteceu desde minha atualização feita há alguns anos, e tem sido principalmente para melhor. Eu moro na Alemanha agora, a trabalho. Estou morando aqui há 1 ano e meio, e também comecei a sair com alguém. Minha namorada e eu estamos juntos há 8 meses, e tem sido uma delícia, realmente. E nos últimos 3 anos, não tive absolutamente nenhum contato com minha família. E isso também tem sido maravilhoso, para ser honesto. Mantive contato com meus parentes, aqueles que são legais comigo, então isso é diferente. Meu irmão está completamente bem agora, ele sobreviveu ao acidente, embora tenha demorado muito para voltar ao normal, ele está bem agora. Carolina se aproximou de mim depois que meu irmão começou a se recuperar para falar comigo e se desculpar por tudo o que aconteceu no passado, mas eu apenas disse a ela que, a essa altura, um pedido de desculpas não era necessário. Ela se aproximou de mim depois que todos souberam que eu estava me mudando para a Alemanha a trabalho e me visitou com um buquê para se desculpar, e foi em nome dela e do meu irmão. Meu irmão não pôde vir me ver porque ele estava muito envergonhado das coisas que aconteceram 8 anos atrás, mas honestamente, nada disso importava mais, então eu apenas disse a eles que os perdoava, e eu nem me importava. E essa parte era verdade, eu realmente não me importava porque eu estava seguindo em frente com minha vida, para coisas melhores. Desde então, eu estou aqui e meus pais não falam mais comigo, e eu estou muito feliz com isso porque eu não deixaria isso acontecer novamente em nenhuma circunstância. Estou finalmente feliz agora. De qualquer forma, agora que vocês estão todos atualizados, é melhor eu voltar para a minha vida. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!